Olá, boa noite a todos. Estou chegando por aqui, mais uma vez, como prometido, né? Todas as quinta-feiras, a partir da meia-noite, estaríamos juntos por aqui para fazer a exposição do livro de Apocalipse, daquela forma que havíamos conversado, da forma simples e fácil, né? Conforme nós conversamos. Então, hoje nós vamos estar expondo, fazendo a exposição do capítulo 2 do Apocalipse, onde entram as 7 igrejas. Eu já havia falado que as 7 igrejas, o número 7 tem um significado aí muito importante, né, dentro do Apocalipse, e as 7 igrejas quer dizer também 7, ou seja, a igreja perfeita do nosso Senhor Jesus. Além disso, essas 7 igrejas faziam parte de 7 cidades, começando ali por Éfeso, né? Então fazia um círculo, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, aí vai Sardes, até chegar em Laodiceia. Cada cidade tinha lá a sua importância, né? A importância tanto geográfica, quanto econômica, política, religiosa, social. Cada uma delas tinha sua própria importância. E também as igrejas tinham lá também as suas importâncias e as suas características. Essas 7 igrejas, nós interpretamos, né? Existem várias interpretações, que são igrejas com características diferentes e diversas, e que simbolizam também características das igrejas dos nossos tempos. A igreja que esfriou o amor, a igreja que está morna, a igreja que é perseguida, a igreja que é desobediente, a igreja que é sincretista, e vai por aí afora. Porém, tem uma interpretação que é muito forte dentro do meio teológico, que diz que essas 7 igrejas simbolizam também períodos da igreja, né? Períodos da igreja de Cristo. Então, conforme a gente vai lendo, a gente vai percebendo realmente que há uma progressão, né, nos acontecimentos da igreja e nas características e na forma dela agir e de andar, né, e de ser. Então, existe uma interpretação muito forte de que essas igrejas representam, na verdade, períodos da história da igreja. Então, logo quando a igreja é formada, ali em Atos, e quando ela começa a andar, chega ali no capítulo 4, 5, primeira vez que ela é chamada à igreja, você também percebe o formato de como eles começaram a se unir, né, a andar. Então, a igreja ali diz que eles repartiam tudo, que eles eram unidos em tudo, tinham um tempo, assim, forte de oração, os apóstolos se dedicavam muito à questão do ensino, enfim, eram muito unidos, então tinha ali um amor fraternal, um amor ímpar, né, um amor incondicional, né, dentro daquele formato, né, que começou a surgir ou acontecer ali dentro da igreja, logo quando ela surgiu, logo quando ela foi tomando forma, né? Nas pregações lá de Pedro, 3.000, mais 5.000, e quando chega lá no capítulo 4, já é uma multidão, né? Então não tem mais número, já é a multidão dos que creram. Até chegar aqui, é evidente que João escreveu, direcionou as cartas a essas 7 igrejas, mas é evidente que essas cartas também representavam aquelas outras igrejas que existiam na época, né, pelo mundo afora. Igrejas que, se você for ver,
as igrejas que Paulo mesmo escreveu, as cartas, né, elas não estão aqui nessas 7. Então, eu acredito que essa interpretação de que essas 7 igrejas aqui representam períodos, né, da igreja, é muito forte. Então, nós vamos trabalhar nesse tempo aqui, pensando nesse formato, tá bom? Então, se você estiver aí comigo, você abre aí no capítulo 2, tá? A partir do verso 1, e nós vamos ver aqui as características da igreja de Éfeso, tá bom? É a igreja primitiva, a primeira igreja, o primeiro período, né? O primeiro período ali da igreja. Eu não quero aqui colocar limites de data, tá? Porque quando um teólogo incorre de colocar datas e indicar, ele lá na frente ele pode, né, errar feio. Então, aqui a gente não vai dar nome aos bois, nem determinar períodos, mas a gente entender que aqui são períodos mesmo da igreja. Bom, apesar de que você vai ver que tem igrejas no nosso tempo que vai ter essas características aqui, né, até um mix, né, de características de todas elas, ok? Mas vamos lá. Diz assim, então, carta à igreja de Éfeso, ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Então, nós já aprendemos aí no capítulo 1 que o anjo da igreja é o líder da igreja, aquele que dirige a igreja, ok? Essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Então, já vimos aqui, tem as 7 igrejas, né, nas suas mãos, quer dizer, tem tudo sob controle, né? Então, as igrejas ali na mão de Jesus está protegida, né? E ali também tem a questão de que, como ele tem nas mãos, então ele que dá a direção, ele que dá todo o direcionamento, né, para as igrejas. E 7 candelabros, né? 7 estrelas, que são os líderes, ele tem também, anda entre os 7 candelabros, que são as 7 igrejas, né? Como nós já aprendemos lá na frente. Ele anda no meio dela. Bem, ele diz aqui para a igreja de Éfeso: conheço as suas obras, o seu trabalho, que é árduo, e a sua perseverança. Então, olha só, a igreja que tinha obras bem firmes e relacionada com critério direcionado por Jesus, é uma igreja que trabalhava para que a igreja crescesse, e uma igreja que tinha perseverança. Aqui eu creio que seja na questão da doutrina, né? Da doutrina da igreja, aquilo que eles aprenderam ali dos apóstolos, tá, ok? Então, seguindo, diz: sei que você não pode tolerar homens maus. Então, você já vê que está realmente relacionado com isso, né? A perseverança, porque ela não tolera homens maus. E o que ela faz com esses homens maus? O texto diz que põe à prova os que dizem ser apóstolo, mas não são. E descobriu, colocando à prova, que eles eram impostores. Como é que se coloca à prova, né? Uma pessoa que se diz apóstolo, que se diz pastor, que se diz, né? Como é que se põe à prova? Existem 2 formatos, né? No Evangelho, Jesus diz: você conhecerá a árvore pelo seu fruto, né? Então, essa era um formato de colocar à prova. Se não dava frutos conforme a palavra de Deus, então, isso já mostrava que aqueles homens não eram impostores, ou melhor, eram impostores. E João, o próprio que escreveu aqui, ele diz: põe à prova todo espírito, ou seja, todo que não confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, veio em carne ao mundo, morreu e ressuscitou, esse não é de Deus. Então, esse era um outro formato também
de colocar um impostor, né, ou um que dizia que era apóstolo, pastor, ou coisa nesse nível, né, à prova, e daí, quando eles colocavam nesses dois formatos, descobriram que eram impostores. Muito bem, seguindo aí no 3, diz, você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome. Olha só, isso é um tipo de perseguição, né? Sofrimentos. Sofrimento, ele pode estar relacionado com perseguição ou com qualquer outra coisa que venha a fazer com que essa pessoa sofra, que as pessoas daquele tempo sofressem por causa do nome de Jesus. E diz que tem permanecido firme, né? Não tem desfalecido. Mesmo sofrendo, tem permanecido firme por causa do nome de Jesus. Ou seja, provavelmente era uma perseguição como acontecia lá em Atos com os apóstolos, aqueles que pregavam o evangelho, que eram perseguidos, mas não paravam de pregar o evangelho. Bem, aí ele vai falando, vocês têm todas essas características boas, mas olha, tem um negócio que está pegando. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou seu primeiro amor. Então, o primeiro amor aqui, às vezes, você percebe que não está relacionado com o fato de amar Jesus, de amar o Evangelho, né, de amar a Deus, não está relacionado com isso. Né, porque ele é bem claro aqui, ó, ele tinha obras, trabalhava muito, perseverava, não suportava os homens maus, tinha sofrido por causa do nome de Jesus, não tinha desfalecido, mas deixaram o primeiro amor. Qual é esse primeiro amor? Provavelmente é o amor fraternal, que a igreja, lá no início, lá em Atos, nasceu com aquele amor de que ninguém, eles repartiam o que tinha para ninguém passar necessidade. Muitos deles vendiam propriedades e levavam aos pés dos apóstolos, para que os apóstolos pudessem pegar aquele dinheiro e, além, investir, né, no suprimento de cada pessoa, para que ninguém passar fome ou qualquer um ter mais que o outro. Então, ali, inclusive, diz que tinha tudo em comum. Então, esse primeiro amor provavelmente está relacionado com essa unidade do corpo, né, do corpo de Cristo, cuidar do corpo de Cristo, né? Quem tem, ajuda quem não tem, uma coisa assim nesse nível. Então, está muito relacionado aqui com o dom da misericórdia. Então, ele fala assim, para a pessoa lembrar-se de onde caiu. Olha, igreja, lembre-se de onde caiu, né? Onde caiu, nessa questão do primeiro amor, né? Provavelmente é aquela coisa, né, de tudo que envolve dinheiro, a gente já lembra ali da situação de Ananias e Safira, que tinha consagrado aquela propriedade para Deus, e como uma propriedade não dava para você pegar e dividir em pedacinhos para todo mundo, então os apóstolos autorizaram eles a venderem aquela propriedade, e depois que eles venderam, que eles pegaram o dinheiro, viram que era muito, e falaram, pô, a gente não precisa dar tudo, né? Não precisa dar tudo. Então, provavelmente, a história veio se repetindo, né, nesse período aqui da igreja, e as pessoas perderam esse negócio de levar o dinheiro aos pés dos apóstolos, né, levar ali, não estamos nem falando aqui de dízimo, mas é mesmo assim de pessoas que vai ali e fazer com que a igreja pudesse ter subsistência mesmo, não subsistência, pudesse existir, né, e de uma forma bem forte e bem fundamentada, né. Então ele fala para se arrepender, então aqui é arrependimento. Então, saiu do primeiro amor, do amor fraternal, daquela unidade, daquela comunhão entre os irmãos. Jesus diz assim, arrependa-se e pratique, vê como é que é mesmo, ó, e pratique as obras
que praticava no princípio, né? Pratique as obras que praticava no princípio, que era lá no princípio mesmo da igreja. Então, se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Candelabro é o quê? É a igreja. Então, tirarei a minha igreja, Jesus está dizendo. Tirarei a minha igreja. Vai ficar só a denominação. Né? Só a denominação, uma coisa sem vida, na verdade. Está lá uma instituição, né? Um prédio, mas não tem o Espírito de Cristo. Então, tirarei o meu candelabro do lugar dele. Ah, mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Então, os nicolaítas, provavelmente no meio de Nicolau, quando os apóstolos lá percebem que está difícil, né, ficar fazendo aquele negócio da repartição, eles escolhem lá 7 homens, né, diáconos, né, ali para cuidar desse negócio de repartir, a repartição das coisas. E ali no meio daqueles tem um homem chamado Nicolau. E provavelmente, pela tradição, né, a tradição da igreja, dos pais dos apóstolos, dos pais apostólicos, os pais, né, da fé, os historiadores, todos esses que vieram depois, né, dos apóstolos, eles trazem a tradição dizendo que esse Nicolau o nicolaíta veio lá daquele Nicolau. E ele terminou disseminando, criando uma doutrina que hoje a gente vê muito nos nossos tempos, que é a doutrina da graça barata. Tipo, eu preciso viver o prazer de hoje, né? Eu preciso viver o momento, né? A graça, na verdade, vai cobrir todos os meus pecados. Então, eu posso viver aquilo que eu quero viver. Eu tenho livre-arbítrio, então, esse negócio de lei moral agora não existe mais para mim, porque eu fui salvo pela graça, eu não preciso fazer nada para ganhar a salvação, então, nem para viver ela. Então, Jesus já fez tudo, já pagou tudo, e eu preciso aproveitar todos os prazeres. Então, os nicolaítas disseminaram, na verdade, esse tipo de doutrina, né? E aqui a gente vê, ele fala, tem uma coisa a seu favor, você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. E os nicolaítas estavam formando uma igreja com esse, né, Deus é amor, é graça, a graça, é a graça, né? Então, as pessoas não entendem que a graça tem a responsabilidade também de quem é aquele que recebe. A graça, nem a graça é de graça, porque para ser de graça alguém pagou um preço alto, né? Jesus pagou um preço alto. Então, as pessoas entravam em situações e em contextos imorais e diziam, não, nós somos justificados pela graça, nós não vamos perder a salvação, não vamos para o inferno. Enfim, então, eles aqui são, né, louvados por Jesus por isso. Ele diz, aquele que tem ouvidos, né? Então, olha, quem está querendo prestar atenção, fique atento, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Aí Jesus continua dizendo, aquele que permanecer firme até o fim, né, o vencedor. Ele trata isso aqui, essa palavra é como aquela do atleta, né? Do atleta que vai na corrida, então entra na corrida, ele não precisa ser o principal, ele precisa chegar no final. Então, ele diz que aquele que chegar no final, né, não desistir no meio do caminho, ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida. A árvore da vida, como você sabe, representa a eternidade. A eternidade.
que era aquela árvore que estava lá, na época de o fruto, né? O fruto da árvore da vida, estava lá, é, no paraíso com Adão e Eva. E ele disse, também, além de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Então, isso, o paraíso de Deus representa os céus, representa o lugar onde Deus está. Então, vai comer porque vai chegar lá próximo a Deus. E aí ele termina aqui a primeira carta, né? A primeira carta que, como eu disse, vamos andar por esse tipo de interpretação, né? Que isso aqui representa um período da igreja. É um período da igreja onde ela perdeu o primeiro amor, mas ela era taxativa mesmo, com a questão de heresias, ela era uma igreja que trabalhava, que pregava, que sofria tudo, né, por amor a Jesus, mas tinha perdido o amor pelos irmãos, aquela sociedade fraterna e comunitária, aquela comunidade, né, como diz lá no capítulo 4, verso 42, na multidão dos que creram, era um só, né? Um só coração, um só amor, tal, aquela coisa toda. Então, eles perderam, e aí Jesus diz que eles têm que se arrepender. Então, igreja, se nós ainda estamos aqui nesse período, então nós temos que nos arrepender, né? Se aplica aos nossos tempos, se nós somos historicistas, se aplica ao nosso tempo, então, se nós vivemos assim, a igreja do nosso tempo vive assim, tem que se arrepender. Muito bem. E aí, vamos aqui para outra carta. Bem, falando lá de Éfeso, Éfeso era uma cidade, era a entrada ali para a porta da Ásia, então era uma cidade principal, era como se fosse São Paulo, né? Aquela cidade forte, aquela cidade que todo mundo quer ir. Então, quando ia para a Ásia, tinha que passar em Éfeso, ok? Então, era uma cidade muito importante para o Império Romano, né? Da época. O império que dominava o mundo. Bem, indo para o 8, vamos falar um pouco da igreja de Esmina. E Esmina era uma outra cidade também importante. Então, a gente vê que o ciclo começa em Éfeso, né? De cidades, e vai por Esmirna e vai por outras. Todas as cidades, eu creio que que João escreve essas cartas para as 7 cidades mais importantes, igrejas muito importantes no tempo. Muito bem. O anjo da igreja. Então, a característica dessa igreja de Éfeso é uma igreja que tem uma identidade, né, de trabalhadora, pregadora, né, que combate as heresias, mas que perdeu essa identidade, né, o DNA, né, o DNA da igreja, né, às vezes, a igreja surge com um DNA, então lá, né, a igreja surgiu com um DNA de pregar o evangelho e de cuidar um dos outros, né, então, ela tinha perdido aqui. Vamos lá, a igreja de Esmirna diz, ao anjo da igreja de Esmirna escreva. Então, ao anjo, ao líder da igreja de Esmirna escreva. Essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, né? Primeiro o alfa e o ômega, né? Que morreu e tornou a viver. Então, aqui é o próprio Jesus, né? As palavras do próprio Jesus falando. E aí ele diz também, conheço as suas aflições, conheço a sua pobreza, mas você é rico, né? Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, eu lhe darei a coroa da vida. Então, aqui está uma característica, né, de uma igreja perseguida,
Talvez aqui a igreja represente um período muito forte da perseguição à igreja, né, dos primeiros séculos. Mas veja só, ele diz que essa igreja tem muitas aflições, diz que ela é uma igreja pobre, ela não tem recursos, né, como algumas outras, mas ela é rica aos olhos de Deus. É rica aos olhos de Deus. Né? É rica aos olhos de Deus. E é interessante aqui, ó, que essa igreja perseguida, Jesus não fala de defeitos dela, ela não tem defeitos. Ó, olha como é legal. Por isso que Jesus diz que ela é rica, né? Ela é rica. Então, conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Diz que são crentes, né? Crentes fiéis, porque, na verdade, os judeus terminavam se infiltrando nessas igrejas, né? Dizendo também que eram crentes fiéis, mas não são. E aí ele diz assim, eles são na antissinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás por quê? Porque nesse período aqui, existia aqui nesse período a adoração ao imperador. E, por incrível que pareça, o que João está dizendo aqui, que essa sinagoga aqui dos judeus implementaram na doutrina, no ensino deles, uma espécie de adoração ao imperador. Então, o que foi determinado lá pelo imperador, essa sinagoga aceitavam, e judeu não pode aceitar um negócio desse, por isso que João diz, eles não são judeus, que eles aceitaram a serem sinagoga de Satanás, ou seja, igreja de Satanás. E agora eles perseguem o povo de Deus aqui, da igreja de Esmirna. Aí fala para não ter medo do que está prestes a sofrer, está profetizando mais perseguição muito forte. Aí diz que o diabo lançará alguns na prisão para prová-los, né? Para provar, você é crente mesmo? Então vamos ver. Se você ficar preso lá, vamos ver se você ainda continua confessando o nome de Jesus. Então, para prová-lo. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Esses 10 dias aqui pode ser simbólico, pode ser um período também de tempo, né? Um período de tempo. Normalmente, aqui em Apocalipse, as coisas são muito simbólicas, porque ele não poderia falar, né, taxativamente, porque essas cartas, como ele estava preso lá na ilha de Patmos, essas cartas, tudo que saía dali era verificado, né? Então ele tinha que falar por muita simbologia, uma simbologia que a igreja entendia, conhecia, e os romanos não conheciam, né? Os romanos diziam, esse cara deve estar louco, né? Deve estar... pirou o cabeção, né? E aí diz que seja fiel até a morte, você sofrerá perseguição. Seja fiel até a morte, que eu lhe darei a coroa da vida. Então, aquele negócio lá do atleta, né, do vencedor, seja fiel do começo até o fim, saia na corrida e chega até o fim. Porque se você chegar até o fim, lá eles recebiam uma coroa, né, uma coroa como um prêmio, para dizer que eles chegaram até o final. Uma coroa de flores, tal. Aqui Jesus diz, se você chegar até o fim, eu também vou te dar uma coroa, mas é a coroa da vida. E aí ele continua enfatizando essa questão. Aquele que tem ouvidos, aqueles que estão alinhados, aqueles que estão ouvindo o Espírito, que querem ou que estão ouvindo, ouça, né? Se você tem ouvido, preste atenção, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor, de novo, é a mesma palavra do atletismo, né? O vencedor, de modo algum,
sofrerá a segunda morte. Então, a segunda morte, aqui no Apocalipse, depois nós vamos ver, lá, depois no juízo final, a primeira morte é essa física aqui, que todo ser humano passa, né? A não ser que venha um arrebatamento aí, né? Isso aqui, nós vamos falar bastante sobre arrebatamento aqui no Apocalipse, a não ser que venha o arrebatamento e você seja arrebatado, então não vai morrer, né? Mas a primeira morte é essa física, e a segunda morte é lá depois do juízo, e aí essa segunda morte simboliza a separação eterna de Deus, e essa separação eterna de Deus causa um sofrimento muito grande para a alma do homem, para o espírito do homem, porque esse espírito veio de Deus, e agora ele vai viver separado para sempre de Deus. E aí causa um sofrimento muito grande que João simboliza esse sofrimento como um lago cheio de lavra, né? De lava que descia lá do vulcão e fazia, somente ali na ilha de Patmos, fazia aqueles tanques de lava, e aí pegavam aqueles presos lá e jogavam lá naquele tanque, e aí o cara derretia na hora. Aí ele diz assim, que o sofrimento da segunda morte é como se fosse jogado naquele lugar, né, e o teu corpo não derretia, nada derretia, mas você ficava sentindo o calor do fogo queimando a vida toda, então, eternamente. Isso simboliza aí a segunda morte. Então, ele diz, ao que vencer, de modo algum sofrerá a segunda morte. Muito bem. Então, agora vamos aí para a cidade de Pérgamo. Se você depois quiser conhecer mais a parte geográfica, econômica, social, eu estou mais preocupado mesmo aqui com a questão da teologia do livro. Não vou me deter tempo aqui, porque eu pretendo terminar no máximo aqui em 1 hora cada capítulo, no máximo, tá bom? Quiser aprender mais sobre a cidade de Éfeso, Esmina, Pérgamo, a parte geográfica, social, econômica, política, religiosa, que imperava ali, então você depois dá uma estudada aí, tá bom? Ou então faz uns comentários, faz um comentário aí no vídeo, que aí depois eu respondo aí para você a dúvida que você tiver a respeito, tá bom? Então, a cidade de Pérgamo, dentro do círculo ali, era a terceira, né? A terceira, uma cidade também muito importante. Todas elas aqui são importantes, todas elas tinham lá a sua expressão econômica, política, geográfica, ok? Então, é muito importante, depois, se você quiser estudar ela, você estuda. Então, me pergunta aí que depois eu te respondo aquilo que te interessar. Tá bom? Então, vamos lá. Ao anjo da igreja em Pérgamo, ao anjo já aprendemos que é o líder da igreja, tá bom? Quero que essas coisas fiquem bem marcadas aí na sua cabeça. Escreva, essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Espada afiada de 2 gumes é a palavra, né? A Bíblia. E Jesus é a palavra, né? Quando você lê o Evangelho de João, diz que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E a palavra é aquela palavra lá de Gênesis, diz que havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre aquelas trevas, e de repente no ar houve uma palavra, haja luz, e apareceu a luz. Então, essa palavra, nessa ordem ao universo, essa é Jesus. Então, é muito interessante. Deus é o arquiteto, né? Jesus é aquele que dá a direção, e o Espírito Santo vai lá e constrói tudo. Então, é muito legal. Então, diz, espada afiada de 2 gumes é a palavra, aquela que corta dos 2 lados, né? Sei onde você vive.
ele diz, igreja de Pérgamo, eu sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Olha só, a importância dessa cidade era tão grande que ali é onde estava montado, onde estava construído o palácio do imperador, provavelmente Domiciano, alguns dizem que era Domiciano. Então, que estabeleceu, inclusive, o culto ao imperador, né? Ele que estabeleceu esse negócio do culto ao imperador. Por isso que João fala, é onde está o trono de Satanás, né? Aquele que está pedindo adoração, como se fosse Deus. Contudo, mesmo você morando aí, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé. Não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Antipas foi o primeiro mártir daquela região ali da Ásia, né? Que lá em Jerusalém foi Estevão. Mas o primeiro mártir dessa região aí da Ásia foi Antipas. Um servo fiel diz que colocaram um caldeirão grande e colocaram ele lá dentro daquele caldeirão, pegando fogo, e ele foi torrado ali dentro. No entanto, tem alguma coisa contra você. Vocês percebem? A igreja de Esmirna, Jesus não tinha nada, não tinha nada, né, contra ela. Que bom, né? Se existisse aqui uma igreja que tivesse essas características, né? Que Jesus falasse, só não tenho nada contra vocês. Só permanece fiel até o fim. E aí aqui ele fala, olha, eu tenho contra vocês, tenho sim alguma coisa contra vocês aqui, ó. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão. Balaão que ensinou Balaque a armar cilada contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Então, não sei se você lembra da história de Balaão, você deve conhecer a história de Balaão. Balaão é aquele profeta que Balaque, quando viu que o exército, o povo de Israel estava passando, chegando perto ali da cidade dele, ele pagou a Balaque, né? Pagou a Balaque, a Balaão, para que profetizasse, né, contra Israel. E ele ia lá, mas quando chegava lá, ele não conseguia profetizar contra, mas a favor. Então, Balaão foi um profeta, um pseudo, né, homem de Deus, que se corrompeu, né, se corrompeu pelo dinheiro. E por causa do dinheiro, ele terminou induzindo o povo de Deus a se juntarem com aquelas mulheres do povo de Balaque, para poder eles terem alguma culpa, né? Se juntou tanto com as mulheres na questão da imoralidade, casando com elas, que também absorveu a questão do alimento a ídolos, que significam adoração àqueles ídolos, né? Então, terminou fazendo um sincretismo, né? Misturando as crenças religiosas ali. Então, Balaão tem essa característica. Todo profeta ou líder balaonista é aquele que se corrompe por causa do dinheiro. Até as pessoas dizem ali, o burrinho, a mula salvou, né, Balaão. Por que a mula... alguns dizem assim, Deus pode me usar, porque Deus usou até uma mula, mas não é bem assim. Deus usou uma mula porque o profeta se corrompeu. Então, no lugar onde o profeta se corrompe, Deus usa os mais simples, usa a simplicidade, né, para profetizar a palavra dele. Então, é por aí. Onde o profeta se corrompe, Deus usa outros meios para falar. Então,
E aí ele fala que também, de igual modo, vocês têm também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Então, os nicolaítas aqui aparecendo aqui de novo. Os nicolaítas, como eu já falei, são aqueles antinomistas. Antinomista quer dizer, não existe lei moral para quem anda, foi salvo pela graça. A graça cobre tudo, entendeu? Então, eu posso fazer o que eu quero. E, além disso, eu tenho, né, liberdade, livre-arbítrio. Então, a graça, né, me cobre. A graça é tudo. Eu posso fazer o que eu quiser. Então, os nicolaítas era isso. Vamos aproveitar o momento, né, porque a vida passa, a gente fica velho, passa e você não aproveitou a vida. Então, esse tipo de filosofia. Aí ele diz aqui, portanto, arrependam-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Lutarei com a espada da minha boca, ou seja, não é uma luta física, né? É uma luta com a verdade. A verdade, porque o que sai da boca de Jesus é a verdade absoluta, é a palavra. E nós temos ela escrita, né? E aquele que tem ouvidos, ó, preste atenção, aquele que está alinhado com o Espírito Santo, aquele que, ó, quer alinhar com o Espírito Santo, preste atenção. Aqui é uma percepção, não é uma percepção só de ouvido, né, de ouvir, é uma percepção de ouvidos espirituais. Ouça o que o Espírito diz à igreja, diz a você. Ao vencedor, outra vez o atleta, né? É o atleta que começa lá, não importa se ele chega em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ou em último lugar, mas ele chega. E esse é o vencedor que a Bíblia considera como vencedor, atleta vencedor. Ao vencedor, darei do maná escondido. Maná escondido. Maná escondido diz que quando fizeram a arca da aliança, eles colocaram lá um pouco de maná, né, dentro da arca, e a vara lá de Moisés e Arão, dentro daquela arca. Então, e o maná simboliza suprimento, né? Suprimento tanto físico quanto espiritual. O suprimento de cada dia, né? De cada dia. Então, Jesus diz, eu lhe darei desse alimento, um alimento que você nunca mais vai ter fome. Também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Essa pedra, naqueles tempos lá, as pessoas usavam pedra para... Você precisava entrar no evento, né? A pedra era como se fosse o ingresso, né? O ingresso. E ali naquela pedra tinha lá o teu nome e tal. Então, Jesus faz menção disso. E diz que vai dar uma pedra branca, uma pedra que vem do céu. É um negócio precioso. E com um novo nome escrito, que só você conhece, só aquele que recebe é que vai saber qual é o nome. Está lá. Muito bom. Então, aqui terminamos a terceira igreja, né? Essa aqui simboliza as igrejas sincretistas, né? A anterior, a igreja perseguida, e a outra é a igreja que tem uma identidade que deixou o amor fraterno, né? Que deixou o amor fraterno. E agora vem a igreja de Tiatira. Tiatira também é uma outra cidade, como eu disse no início, essas cidades existiram, então as igrejas também são reais, porém, eu gosto de seguir a interpretação historicista, né, e que essas igrejas aqui simbolizam períodos da igreja. Então, aqui é o tempo, o período da igreja desobediente. Aí diz aqui ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente.
Lá no início, no primeiro vídeo, eu falei, né, o que significa chama de fogo saindo dos olhos, simboliza a onisciência, né? A onisciência de Jesus, e os pés como bronze reluzentes, a onipotência de Jesus. Então, conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Olha que legal. Então, essa igreja era uma igreja que trabalhava muito, né? Obras, aqui no sentido, obras relacionadas a coisas fraternas, aquilo que a igreja de Éfeso havia perdido, né? E aí ele fala o seu amor. Ó. Então, aqui tem uma intensidade de amor relacionada à obra fraternal. A sua fé, né? A sua fé e o seu serviço. O seu serviço está relacionado com os trabalhos, né, internos, estruturais da igreja, né? E a sua perseverança, né? A perseverança, quando se fala aqui, perseverar no nome de Jesus, né? Permanecer com Jesus, filho. E sei que você está fazendo mais agora, né? Parece que essa igreja de Tiatira aqui olhou lá para o período da igreja de Éfeso e falou, não, a gente precisa, né, praticar esse amor e fazer mais agora, porque no princípio. No princípio, está lá relacionado com o livro, com a igreja primitiva. Então, no entanto, quanto a você, tenho isso. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Ó, ele está escrevendo aqui para o líder da igreja. Está escrevendo para os irmãos da igreja. Ele está escrevendo para o líder da igreja. Então, ele diz que o líder da igreja tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Então, às vezes tem alguns líderes que têm algumas pessoas dentro da igreja que têm uma importância, né, grande ali dentro da estrutura, é uma pessoa que arrebanha muita gente, e daí o líder pega, né, o pastor, o profeta, o bispo, seja lá que nome que for, e ele termina aquele joguinho de cintura, né? Abrindo exceções. Se você lembrar dos reis de Israel, muitos deles erraram porque eles abriram exceções. Os textos sempre diz lá, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E essas exceções é porque casava com outras mulheres, fazia aliança com outros reis, né? Enfim, você vê que o próprio Acabe fez aliança com, com o reinado lá dos pais de Jezabel e casou com ela. Então, vai abrindo exceções. Então, tolera no meio. Uma mulher que se diz que é profetisa. Então, que é forte. E aí, você lembra lá que Jezabel era uma pessoa, uma mulher que dominava, né? Dominava o marido, tudo, ela tinha que ser feito do jeito dela, ela impunha, né? Impunha, então era dominadora, né? Dominadora, influente, né? Então veja só, e com isso, a parte de ídolos ali ficou um negócio tremendo. E aqui vai falando que os seus ensinos, ela induz os meus servos, os membros da igreja, à imoralidade sexual. E a comer alimento sacrificado aos ídolos. Ó, isso aqui tem um simbolismo também relacionado, quando se fala de imoralidade sexual, não é só imoralidade sexual, mas é uma prostituição religiosa, na verdade. Que é o que acontecia muito lá com Jezabel. Ela tinha ídolos de tudo que é coisa, né? Tinha lá 500 sacerdotes, né? Mais 500, não sei
mais 500 profetas, aquela coisa toda. Então, tinha muito ídolo, né? Então, era uma prostituição. E a comer alimentos sacrificados a ídolos também, isso quer dizer, de participar de outros cultos, né? De adoração, de outras coisas, aquele negócio do nada a ver, né? Do nada a ver, como tem hoje nos nossos tempos aqui, adivinhadores, horóscopo, essas coisas todas, e aí as pessoas falam, nada a ver, né? Nada a ver. Então, diz que não vão ser influenciados, né, por isso. Mas, se andarem, vão, né? E aí, o que acontece é que eles toleravam essa mulher, a Jezabel, e a comer, também que eu queria dizer, quando você come alguma coisa, você se alimenta de alguma coisa que vai fortificar o teu corpo. Então, vai entrar dentro de você. Então, comer também está relacionado com doutrinas, né? Errada que você se alimenta dela. Então, é o que essa mulher fazia ali, na igreja de Tiatira. E aí ele falou, eu dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, das suas heresias, né? Mas ela não quer se arrepender, não quer voltar. Ela acha que está certa. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Daí diz, matarei os filhos dessa mulher. Não são os filhos físicos aqui, são os filhos espirituais, tá bom? Que ela ali já tinha, tipo assim, ó, se eu sair daqui, eu vou ali, abro uma portinha e faço a minha igreja. Então, é mais ou menos isso. E de adoecer e adoecer ela de cama mesmo, sofrimento. E naquele tempo, as pessoas tinham essa concepção de que quando uma pessoa ficava muito doente de cama, é porque tinha algo muito errado na vida dela, relacionado a pecado. Então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes, que conhece os pensamentos, que conhece o coração, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aí ele continua, aos demais, né, aqueles que estão em Tiatira, vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Então, somente apegue-se ao simples, né? Com firmeza ao que você já tem, que você já aprenderam, até que eu venha. Olha aqui esse negócio aqui, ó. Os segredos profundos de Satanás. Era uma concepção que esse pessoal aqui de Tiatira tinha, que diz que para você ficar mais forte, você tinha que se envolver com as coisas diabólicas e satânicas para poder você aprender o mais profundo, para poder você combater. E aí, né, como é que você vai se contaminar de uma coisa para depois descontaminar, para dizer que aprendeu as nuances para poder, tipo, vamos colocar uns espião lá dentro, vamos se envolver com o negócio para a gente saber como é que é, para depois a gente combater. Então, imagina quantas pessoas se envolviam e se contaminavam com aqueles ensinos e com aquelas concepções. Bem, aí ele vai finalizando e diz aí ele fala que não vai pedir mais nenhuma mais não vai colocar carga, dizendo, não vou colocar mais nenhuma regra nem nada para vocês combater isso. Eu só peço que vocês continuem naquilo que vocês aprenderam. Se vocês continuarem naquilo que vocês aprenderam, então isso vai fazer com que vocês não se alinhem a essa mulher. Bem, aí ele continua, o finalzinho, né? Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. E
é aquela coisa que nós vamos ver lá no final do Apocalipse, dos filhos daqueles que estão com Jesus, o exército de Jesus, os que foram salvos, arrebatados, né, governar sobre as nações. Muito bem. E daí ele faz, aquele que o findarei sobre as nações, ele as governar com cetro de ferro e a despedaçará como um vaso de barro. E eu lhe darei, viu? Diz, aquele que venceu, lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. E aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Falando um pouco a respeito da estrela da manhã, é um fenômeno que acontece naquela região, né, em algumas épocas, né, alguns períodos das estações. Na parte da manhã aparece uma estrela nos céus, naquela região, que é uma estrela muito bonita, ela brilha nos céus na parte da manhã. Então, é um negócio fora do comum. E é como se fosse algo muito precioso, extremamente precioso. Tão precioso que Jesus é chamado, né, da estrela da manhã. A beleza, né, que aquela estrela representa. Jesus é chamado da estrela da manhã. Satanás também, no passado, foi chamado de estrela da manhã, mas depois ele perdeu, né, esse brilho com a queda. Depois Jesus é chamado de estrela da manhã. E ele está dizendo que aquele que vencer, eu darei a estrela da manhã. Não sei se seria algo, né, um presente ou se transformaria essas pessoas que vencer aqui desse período da igreja a ter a beleza, né, da estrela da manhã. Talvez seria isso, ter a beleza da estrela da manhã. Então, aqui a gente encerra o capítulo 2, né? Veja, cheio de nuances, cheio de coisas lindas e importantes, né? Relacionado às igrejas, né? Como eu disse no início, as igrejas as igrejas em todos os tempos podem ter essas características, mas me parece que elas foram bem redundantes, bem fortes nesses períodos que elas viveram aqui. Então, e representando realmente depois períodos que é da história da igreja, né? Períodos em que a igreja foi extremamente perseguida, períodos que a igreja é uma igreja sincretista, talvez a gente viva hoje, né? Bem sincretista, período de igreja extremamente desobediente, né? Vai ter um período da igreja morta, né? Morta, totalmente morta. Um período da igreja foi extremamente missionária, né? Evangelista, missionária. E depois a gente vai para o período da igreja morna, né? Então, é bem interessante a gente ver isso de uma forma bem clara e taxativa, né? Dentro desse contexto aqui das 7 igrejas. Então, também, como eu falei no início, o 7 representa a totalidade, né? Então, Jesus está falando a totalidade, a sua igreja, né? A sua igreja. Então, é isso. Ficamos por aqui, tá? O capítulo 2 foi muito legal. Semana que vem a gente fala aí do capítulo 3, vai vir mais outras nuances muito interessantes das outras 3 igrejas. E depois nós vamos ter bastante coisa bem legal aparecendo aí no Apocalipse. Se você vê esse vídeo, por favor, dê um joinha aí para mim, se inscreva no meu canal, também compartilhe esse vídeo, e se você puder, clique aí no sininho para todas as notificações,
para você estar recebendo tudo que a gente está fazendo aí no canal, além das exposições de livros da Bíblia, com essa característica, assim, fácil de entender, né? Não quero ser, assim, tão profundo, mas de uma forma que você possa entender de uma forma simples, né? Deixa seu comentário aí no vídeo também, e a gente depois responde para você, tá bom? Então, até a próxima semana, até o próximo vídeo. Um grande abraço.